influências me teriam levado, é o primeiro parágrafo do 171, possivelmente, tá? Que influências me teriam levado a esquecer o nome Signorelli, que me era tão familiar e que se grava tão facilmente na memória? E que caminhos teriam levado à sua substituição por Botticelli, ou Botticelli e Boltrafio? Aí lá no final, no penúltimo parágrafo, não é penúltimo parágrafo, mas assim, é, já que se tratava do recalcamento da lembrança de um nome, era provável julgar pelas aparências que a conexão estivesse entre um e o outro. Ora, signor significa que é senhor, e também está presente no nome Esgovina. E aí ele vai mencionar que, olha só, por exemplo, aí no penúltimo parágrafo, ele fala assim: quando tentei recuperar o nome do artista, resgatando do recalcamento a influência do laço em que o nome se enredara, no intervalo, fez-se inevitavelmente sentir. De fato, descobri o nome de um artista, mas não o correto. Era um nome deslocado. E aí, eu queria que a gente vai falar agora, tá, pessoal, de recalcamento e deslocamento, tá? Era um nome deslocado e a orientação do deslocamento fora dada pelos nomes contidos no tema recalcado, Botticelli, que contém as mesmas sílabas finais de Signorelli. Então, assim, o que Freud está dizendo? Ele fala de recalcamento e mais à frente, eu já estou na página 4 e 5, possivelmente. Mais à frente, ele vai falar que esse recalcamento, ele se coloca, né, na aspas, ele se coloca na Berlinda, dizendo que, claro, era uma experiência que ele viveu, e aí o que está dizendo? Que era esse recalcamento era de acordo com o conteúdo de ligado, né, a sexualidade, mas quem entende, quem já conhece os fundamentos e melhor, a psicanálise freudiana entende que sexualidade não está falando do ato sexual, mas sim de conteúdos psíquicos. Então, o que acontece? O que ele está dizendo? Que, primeiro, quando ele erra o nome, ou ele se esquece do nome, é porque ele estava recalcando algo. O que é esse recalcamento? Existia um conteúdo psíquico ali que ele não queria ter contato. Então, o que ele faz? Ele simplesmente recalca. E eu acho interessante que veio a palavra senhor ali. E Freud ele não tinha uma boa convivência com seu pai. E sendo ele de origem judaica, né, uma origem bem patriarcal, e ele rompe com o judaísmo, e isto me faz acreditar, por questões culturais, que não que ele deixa claro isso em suas obras, mas estou falando da questão cultural. É fato que não havia um relacionamento amigável e amistoso entre ele e o pai dele. E o fato, inclusive, de Ana Freud ser homossexual era uma outra questão, estou falando de cultural, tá? Na época lá da família totalmente conservadora e ortodoxa que Freud vem. Então, isto também faz com que possivelmente ele pudesse ter sido renegado pelo pai. Consegue entender a ligação? Então é possível, tanto é que a mãe que tratava ele com todo o xodó. Eu raramente vejo ele mencionar o pai. E ele deixa muito claro que quer romper com a cultura judaica. Esse é um ponto para ele falar de que, por exemplo, não quer que a psicanálise seja conhecida como algo judaico. Ele faz o livro Moisés e o monoteísmo, que entra críticas. Consegue entender? Então, esse rompimento, aspas, tá? Perdão, porque judaísmo não é religião. Esse rompimento, vamos falar da maneira correta, com o estilo de vida imposto pela sua família e imposto por quem? Não era aspas pela sua mãe, imposto pelo seu pai. Então, ele, quando tem que entrar nesse nome e que ele pega uma partícula do nome e coloca ali como se referindo a Senhor,
aí eu já vejo a figura paterna e ele recalcando, como disse o Luciano, como um mecanismo de defesa para não ter contato com esse sofrimento. E aí a gente vai pegar um outro mecanismo de defesa aqui rapidamente, porque o Luciano vai falar. O que é o deslocamento, gente? Deslocamento, falando de uma maneira extremamente simples, porque eu vou falar disso possivelmente na semana que vem, que vai ser na aula que eu vou dar. Pensa o seguinte, olha, lembra-se do Senhor, tá? Ó, o Luciano é meu chefe, tá bom? E a Aparecida é minha filha, e a Aparecida tem lá 6 anos de idade. E aí, o que, que acontece? O Luciano me dá uma bronca daquelas, sabe assim, bem gostosa, daquela bronca de chefe bem gostosa. Eu posso xingar o Luciano? Sim ou não? Eu posso brigar com o Luciano? Não, você é meu chefe, você é meu chefe. Eu posso brigar com o Luciano? Eu posso mandar o Luciano catar coquinhos? Entende o que é catar coquinho, pessoal? E não posso. Então eu tô com muita raiva do Luciano. Aí o que, que eu faço? Chego em casa, minha filha espirrou, a Aparecida espirrou, ela não colocou a mão na boca, sujou, no nariz, sujou o sofá, eu vou e bato nela. Isso é deslocamento. Eu não posso revidar com uma pessoa que tem poder sobre mim, e aí eu vou e revido em quem não pode se defender. Se defender no sentido de que não vai poder me agredir. Porque aí eu inverto a posição hierárquica. Então, Freud, ele não podia aspas, porque ele foi, mas vocês vão entender, ele não podia ir contra o pai. Aí ele recalca e aí ele desloca, falando de um outro artista, pensando no outro artista, que era uma figura. Gente, eu acho difícil. Estou falando em público, tá? Estou falando em público. Eu acho difícil o artista não ser amável, em público. Consegue entender o deslocamento? O pai, ele ser ressentido com o pai, mas em compensação, o artista é amável. Olha só, né, que você completou com essa parte do deslocamento também, até o fato do Freud ter parado com a hipnose. Né? Justamente porque a hipnose ela tem essa questão do ocultar. Né? Deixa eu esconder, deixa eu esquecer. Né? E o grande objetivo dele qual que era? Deixe-me ajudar a mergulhar nessa lama de lembranças obscuras às quais você não quer ter acesso. Né? Então, nesses mergulhos, ele percebeu, né, que o analisando, ele tinha condição ainda de manipular, né, mesmo se lembrando, né, deixa eu manipular, deixa eu diminuir essa dor aqui. A mesma coisa de você olhar para a cicatriz, saber a gravidade que foi o acidente na época, e você olhar para a cicatriz hoje e falar, não foi nada, foi coisa de criança. Mas assim, quando você para analisar a cicatriz, você sabe que foi algo sério. Eu sei que foi algo que quase me tira a vida. Outra pessoa sofreu impactos muito ruins pelo fato de eu ter essa cicatriz hoje. Né? E nesse processo da hipnose, dentro da minha inconsciência, né, ali no meio consciente e inconsciente, eu analisando, ainda tinha condição de manipular essa verdade. Então, quando a gente fala assim sobre o deslocamento, né, entender o porquê que eu estou irritado com a Aparecida porque ela espirrou. Eu ter essa consciência, trazer para dentro de mim, não, poxa vida, preciso estabilizar, preciso centralizar, preciso ter a consciência de que eu não pude revidar com o Luciano porque é chefe e não tenho que descontar na Aparecida que é filha.